Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. A partir do versículo de número 20, assim nos diz as Escrituras Sagradas. Atos, capítulo 7, versículo 20. Neste tempo, nasceu Moisés, e ele era muito formoso, e foi criado 3 meses na casa de seu pai. Ao ser abandonado, tomou a filha de Faraó por filho, e o criou. Moisés foi educado com toda a ciência dos egípcios, e ele se tornou poderoso em palavras e em obras. Queridos, atente para os detalhes das Escrituras. Quando completou a idade de 40 anos, Moisés decidiu ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um deles sendo maltratado, defendeu, vingou o ofendido, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de libertar pela sua mão, mas eles não entenderam. No dia seguinte, apareceu-lhe quando brigavam 2 filhos de Israel, e quis levá-lo à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos feris uns aos outros? O que ofendia o seu próximo, o empurrou, dizendo: quem te nomeou líder ou juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? A esta palavra fugiu Moisés, esteve estrangeiro na terra de Midian, onde teve 2 filhos. Senhor, obrigado pela tua palavra, e que nesta noite, essa palavra que é uma semente, ela encontre um terreno apropriado para produzir. Ali encontre, ó Deus, um coração, um espírito aberto, um coração preparado, uma terra fértil, para que esta semente possa encontrar lugar, Senhor, para que esta semente, a tua palavra, possa encontrar um lugar para produzir em nós atitudes que respaldem a nossa liderança. Nesta noite, ó Deus, quando o Senhor nos leva a falar sobre atitudes que produzem crescimento, que a tua palavra não seja somente alvo de admiração, mas que seja alvo de mudanças em nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O ano passado, quando nós fomos por aqui, nós começamos a ministrar a respeito da vida de Moisés, e nós falamos de que maneira sobrenatural Deus poupou a vida de Moisés, e nós elaboramos aqui toda uma história da sua vida para falar a respeito do seu chamado como líder. Falamos que, em primeiro lugar, Moisés era um projeto de Deus, e todo projeto de Deus, ele é mais antigo do que a idade cronológica da pessoa. Quando Moisés nasceu por causa de uma profecia. Se você for até Gênesis capítulo 15, Deus chega para Abraão, e em Abraão ele faz uma promessa, a promessa era a respeito de Moisés, onde ele diz que Abraão teria filhos, e depois da 4ª geração, esse povo que tinha sido levado para o Egito, seria tirado de lá com mão forte, e não sairia de mão vazia, sairia com muitos bens. É uma promessa que Deus faz para Abraão. Abraão tem Isaac, Isaac tem Jacó, Jacó tem José. A profecia se cumpre, eles vão para uma terra alheia, vão para o Egito. No Egito eles passam 400 anos, e como cumprimento de um propósito profético nasce Moisés. Então Moisés é fruto de uma profecia. E o que nós começamos a falar é que eu creio que cada um de nós, empreendedores do reino de Deus, somos projetos de Deus, e nascemos primeiro no coração de Deus, depois somos materializados na terra. Eu acredito, queridos, que cada um de nós, no seu chamado, seja um empreendedor, seja um político, seja um pastor, seja líder de uma comissão, cada um de nós que estamos imbuídos de um chamado para servir ao Senhor em cada área, como empreendedor, como pai, como mãe, nós nascemos em Deus primeiro. Primeiro Deus nos desejou, depois Deus nos criou. E partindo disso, é para que nós possamos entender a intensa responsabilidade que está sobre nós
Começo desta forma, relembrando a vez passada, para nos conscientizar de que nós não estamos nessa vida por acaso, não podemos passar desapercebido, vamos prestar conta da razão pela qual nós existimos. Não só o pastor, não só o presbítero, o empresário, o político, todos nós vamos prestar conta daquilo que fomos e nascemos para ser. Moisés era um projeto de Deus. E todo projeto de Deus tem a proteção de Deus. Você sabe a diversidade pela qual Moisés nasceu. Não vou me delongar na introdução, já preguei isso ano passado. Moisés desafia o melhor momento da história. Até a data do seu nascimento, jamais tinha ciência de que uma autoridade havia baixado um decreto sobre a morte de um menino. Creio eu, sem dúvida nenhuma, que se existia um tempo inapropriado para que nascesse o libertador naquela hora. Tenho me perguntado há anos, os caminhos de Deus são diferentes do meu, mas eu pergunto por que Moisés não nasceu antes do decreto, seria mais fácil? Por que Moisés não nasceu depois do decreto, teria sido mais fácil? Até que Deus me disse, eu sou Deus que desafia o melhor ou o pior momento da vida de qualquer um. Para Deus não tem pior, para Deus não tem melhor momento. Eu quero dizer para você, queridos, que o que você está vivendo, para Deus não é pior nem melhor. Ele entra no seu momento, no meu momento, e é nesse palco que Ele sobe para ser glorificado. Deus entra na história no momento mais difícil do nascimento de um libertador, para dizer assim, eu sou Deus que comanda as circunstâncias. Os homens decretam, a história diz assim, se nascer vai morrer. Deus entra na história e diz assim, vai nascer e vai viver. Eu tenho uma notícia para te dar, não sei o que você está experimentando, uma coisa eu vou dizer para você, Deus entra na tua vida, na tua história, nesse momento, e Ele diz, vai viver em nome de Jesus. Também sobre a vida de Moisés, estamos só fazendo uma retrospectiva do que falamos ano passado. Deus tem o controle do seu projeto. Todo projeto de Deus é controlado por Deus. A mãe de Moisés não podia mais manter aquela criança. A Bíblia deixa claro, no livro do Êxodo, quando ela afirma assim, e não podendo mais esconder o menino. Aquela mulher teve uma estratégia humana, criou um cesto de junco, jogou aquela criança no Nilo. Mas cumprindo a profecia do livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 1, que diz que o coração da autoridade é como um rio, que Deus inclina para onde Ele quer. Quando aquela mãe colocou aquela criança no rio, Ele estava dizendo assim, Senhor, o rio na sua mão é como um coração da autoridade que o Senhor leva para onde quer. Aquela mãe, num ato profético, simbólico, ela estava dizendo assim, Senhor, eu estou te entregando o projeto, eu estou devolvendo para o Senhor aquilo que eu não posso controlar. Tem certas coisas da nossa vida que nós não temos que controlar, só tem um jeito. Cria um cestinho, pula dentro dele, se joga no rio e deixa Deus levar. E assim nós terminamos ano passado. E hoje eu quero, de uma certa forma, dar continuidade. E o texto de Atos, capítulo 7, o discurso de Estevão, ele me deixa uma continuidade daquilo que nós começamos ano passado. O texto começa falando sobre essa história do seu nascimento. A Bíblia diz que Moisés nasceu, foi escondido por 3 meses. Eu gosto da objetividade de Estevão ao resumir a história de Moisés com tão poucas palavras. E a Bíblia diz que, sendo ele entregue ao rio, a filha de Faraó o adotou, a filha de Faraó recebeu ele. Mal sabia ela que era Deus que estava conduzindo tudo isso, era Deus que estava no controle de todo esse projeto. Mas eu gosto quando a Bíblia afirma que Moisés foi criado no Egito, e o detalhe é, ele se tornou poderoso em obras e palavras. Eu vou repetir, ele se tornou poderoso em obras e palavras. Eu vou repetir, ele se tornou poderoso em obras e palavras. Só que até aqui, para Faraó. Até aqui para si mesmo.
Durante 40 anos, Moisés foi treinado na melhor universidade que existia na ocasião, na maior cultura. Moisés foi criado a berço de ouro. Moisés tinha tudo que uma pessoa gostaria de ter. Querido, viaje comigo no tempo, você vai entender o que eu vou dizer. A maior potência do mundo era o Egito. O homem mais rico do mundo era Faraó. E o herdeiro era Moisés. Então eu estou falando de alguém que tinha um futuro garantido. Estou falando de alguém que não tinha necessidades emocionais aparentes. Estou falando de alguém que não tinha limites. O seu histórico, o seu currículo natural, o que a vida proporcionou para ele, era uma coisa impressionante. Moisés se tornou um homem eloquente, porque o homem poderoso em palavras é um homem eloquente. É um homem que sabia, tinha a arte de falar, a capacidade de se comunicar. Moisés se tornou um homem culto, Moisés se tornou um homem rico, Moisés se tornou um homem poderoso. Mas quem olhava para Moisés dizia assim: eu queria ter a vida dele. Agora, quando eu vejo o que Estevão diz aqui, o que eu entendo é que, apesar de ter tudo isso, dentro dele tinha um vazio, dentro dele tinha algo. E ele diz assim: a vida não é só isso, a vida não é só fama, a vida não é só conhecimento, a vida não é só dinheiro, a vida não é só título, a vida não é só aplauso, tem algo mais. Eu não nasci só para isso, tem algo mais sobre a minha vida. O que eu entendo Estevão falando é que, apesar de tudo que ele tinha, havia um vazio dentro dele. E assim eu tenho visto ao longo da minha vida muitos homens de sucesso vazios. Muitas igrejas de sucesso vazias. Porque a vida não é o que você conquista, a vida é o que você entendeu, pelo qual você foi criado para fazer e ser. Enquanto você não entra no propósito profético de Deus, nada tem valor. Certa ocasião li um livro de um autor que admiro muito, John Bevere, intitulado A Respeito da Eternidade. E nesse livro ele faz uma analogia, ele conta uma história, ele cria uma possibilidade. O nome do título é Movido pela Eternidade, onde ele desafia nós termos uma vida movida para a eternidade, não para o presente. E nesse livro ele cria um cenário, talvez não seja exatamente assim, mas nos ajuda a entender o que ele quis dizer. Ele começa a falar a respeito de que no dia que todos nós chegarmos, a Bíblia afirma, no dia em que nós formos julgados e nos depararmos diante do trono branco do Senhor, cada um de nós na sua individualidade, nesse dia onde todos nós prestaremos conta, possivelmente acontecerá algo semelhante a isso que eu vou lhe dizer. Alguém grita: engenheiro José! E o engenheiro já não aparece. Engenheiro José! Até que alguém, um anjo, um enviado, chega lá, fala assim: senhor José, é o senhor? Não, não sou engenheiro. Eu decidi ser médico. Eu fui um grande médico. O Senhor está te chamando. Quando ele chega lá, o Senhor diz assim: engenheiro José, senhor, tem algum engano. Eu fui médico, fui um bom médico. Aí Deus falou assim: querido, você foi médico porque você quis, eu te criei para ser engenheiro. E você vai ter que dar conta daquilo que eu te criei para fazer, e não do que você inventou moda para fazer. Talvez alguns de nós seja chamado pastor fulano. E vocês, não, eu fui um grande investidor, empreendedor, tive uma empresa riquíssima. Riquíssima. E quiçá o Senhor dirá assim: eu te chamei para que você fosse pastor da minha casa. O que não falar de alguns que talvez foram chamados para ser representantes da nação brasileira como político, ou qualquer outra coisa,
estão fazendo outra situação. Poderia criar aqui uma série de cenários. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso que ou nós entramos em Deus para descobrir a razão pela qual nós nascemos, ou nada que nós fizermos nesta terra vai trazer realização plena. O que eu entendo nessa estrutura de Moisés é exatamente isso. Quando você olha o que Estevão fala sobre Moisés, você vê que não lhe faltava nada. Não lhe faltava fama, não lhe faltava conhecimento, não lhe faltava eloquência, não lhe faltava futuro. Ele tinha um futuro garantido. Ele tinha o melhor. Ele tinha um lugar que muita gente ambicionava ter. Entretanto, eu lhe asseguro, porque o texto fala sobre isso. Havia algo dentro dele que ele dizia assim: tem mais para mim do que isso. Li um outro livro intitulado O que Fazer no Segundo Tempo da Vida, onde um autor americano começa a falar a respeito de um tempo, onde ele chama do intervalo do jogo, do primeiro para o segundo tempo, onde você precisa refletir sobre o que é que você está fazendo, senão você vai terminar o jogo e você vai perder ele. Com base nisso, queridos, eu vejo Moisés muito consciente, vivendo esse intervalo de tempo, de 40 anos, refletindo sobre a sua vida, possivelmente refletindo sobre a sua história. E que história linda, que livramento, que promessa. Ia morrer, não morreu, foi jogado no rio e não afogou. Em vez de chegar na casa de Faraó e ser morto, foi honrado. Em vez de sofrer com o povo como escravo, virou auxiliar de Faraó, general. Em vez de ser um homem limitado em cultura, se tornou eloquente. Que história de sucesso! Que história de sucesso! Em meio a essa história toda, ele começa a pensar a respeito de tudo que Deus tinha feito na vida dele, que está comparando com seus irmãos da sua terra. E a impressão que eu tenho é que no texto ele tem um lampejo diante do Senhor e ele diz assim: eu não nasci para isso aqui. Eu não nasci para isso aqui. Isso aqui não é o meu lugar, isso aqui é muito bom, mas porque não foi aquilo que Deus me criou para ser, não presta para mim. E é por isso que Estevão diz que quando terminou um ciclo na sua vida, 40 anos é um ciclo, aos 40 anos Moisés, preste atenção, decidiu. Repita comigo, decidiu. Atitudes. Atitudes. Moisés decidiu deixar tudo que ele tinha e fazer uma visitinha aos seus irmãos israelitas. Agora, querido, preste atenção. Ele chega lá na terra e ele percebe que tem um egípcio, vou repetir, um egípcio maltratando um irmão. Por que você acha? Responda para mim, por que você acha que aquilo irritou tanto ele? Por que você acha que aquilo instigou tanto ele, ao ponto dele ser tão violento, que ele matou o egípcio? Eu vou lhe responder. Porque ele sabia que ele nasceu para ser um matador de egípcio. Quando ele olhou aquela cena, ele falou: foi para isso que eu nasci. Foi para isso que eu nasci. Talvez ele tinha tido acesso, não posso afirmar, porque a Bíblia não diz isso, as escrituras proféticas a respeito de Abraão. Quem sabe ele lendo o texto de Gênesis capítulo 15, ele descobre que havia uma promessa, eles somos tempos, os tempos coincidem com a sua idade. Ele olha para ele, olha o livramento e ele diz assim: foi eu sou o cara, é a minha vez, foi para isso que eu nasci. Queridos, eu estou lhe construindo um pensamento 100% possível, porque jamais um homem teria uma atitude como essa, de fazer uma visita a seus irmãos, matar um inimigo, se ele não tivesse dentro dele o entendimento de que seu chamado tinha sido o chamado de libertador da nação. E eu ainda vou lhe dar algo mais sobre isso. Ele não só mata o egípcio, mas ele fica feliz por isso e vai dormir. Já ouvi muitos pregadores subirem ao altar e dizer que Moisés fugiu porque tinha medo de Faraó. Mentira. Muitos têm afirmado que Moisés fugiu
porque matou um egípcio e tinha medo de morrer. Engano. Porque se você for até as Escrituras, você vai entender que a Bíblia diz que depois que ele cometeu este ato, depois que ele matou aquele egípcio, ele foi dormir, porque a Bíblia diz que no dia seguinte, ele voltou no mesmo lugar. Querido, se ele tivesse com medo de Faraó, ele tinha dado linha na pipa, tinha sumido, vazado. Se ele tivesse com medo do juízo que viria sobre ele, porque ele matou o egípcio, ele teria ido embora imediatamente. Mas quando a Bíblia diz que no dia seguinte ele voltou, é porque ele falou assim: gostei, gostei desse negócio, estou entrando no meu chamado. Aí essa alegria começou a vir. Só que acontece de repente. Ele volta, quem sabe, com desejo de continuar cumprindo o seu chamado de libertador, e agora ele encontra 2 irmãos brigando. Deve ter dado um nó na cabeça dele. Ele largou tudo para libertar os seus irmãos, começou o seu chamado, feliz com aquilo que estava fazendo, volta no dia seguinte para continuar o seu chamado, tudo estava dando certo. Aí ele vê 2 irmãos brigando, mas rapaz, a Bíblia diz assim, o que Estevão diz assim, e tentando levá-los à paz. Diz para eles: que isso, irmão? O que vocês estão fazendo? Vocês são irmãos. E aqui tem uma verdade e uma pergunta: por que irmão briga? Porque às vezes eu tenho a impressão de que nós somos o único exército que mata os seus soldados. Nós somos o único exército que tem dificuldade de se unir para cumprir o propósito de derrubar os faraós e os egípcios que vêm contra a nação de Deus. E temos mais facilidades de destruir os irmãos do que destruir o nosso inimigo. E a Bíblia diz que Moisés, quando viu aquilo ali, essa inquietação, meio que se eu pudesse entrar no diálogo, eu acho que no coração dele estava a seguinte afirmação: rapaz, vem cá, junto comigo aqui, vamos derrubar esses egípcios todos, para de brigar vocês dois aí, porque vocês estão brigando, vocês são irmãos. Que ele tem descoberto ao longo de 27 anos de ministério, que as palavras mal colocadas dentro da igreja ferem mais do que as ofensas lá fora. Eu tenho descoberto ao longo do caminho que as oposições, que as infidelidades, que as traições, dentro de casa, dentro da igreja, no reino, elas têm um poder destrutivo muito maior do que está lá fora. E Moisés tenta dizer assim: por que vocês estão discutindo entre vocês? E aquele que estava ofendendo, a Bíblia diz, Estevão no discurso diz que aquele que estava ofendendo, ele chegou e falou assim: quem te constituiu líder entre nós? Mal sabia ele que era o Senhor. Quem te fez juiz entre nós? E ele diz assim: por acaso também vais me matar da mesma maneira que fizeste com o egípcio ontem? E aqui tem uma verdade que eu gostaria que você não deixasse de prestar atenção nela. A Bíblia diz que a esta palavra Moisés fugiu. Volte para o texto, por gentileza, para você entender o que eu quero dizer. Versículo 28. Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? Diz a palavra: a esta palavra fugiu Moisés, esteve estrangeiro na terra de Midian, onde teve 2 filhos. Queridos, Moisés não fugiu porque ele matou um egípcio. Moisés não fugiu porque ele estava com medo da morte. Moisés não fugiu porque ele temia Faraó. Moisés fugiu porque foi ferido dentro de casa. Moisés fugiu porque ele foi ferido pelo seu exército. E quando nós acompanhamos a história de Moisés, você vai perceber que Moisés passa todo um ciclo, a Bíblia diz 40 anos. Moisés passa no Egito. 40 anos Moisés passa fugindo. Moisés foge 40 anos.
Queridos, eu fico imaginando o que passava no coração de Moisés no dia que ele saiu, no dia que ele foi embora. E quando eu pensava sobre isso, Deus me deu uma frase, e a frase é: quando tudo parece perdido. E esse é o tema da minha mensagem. O que fazer quando tudo parece perdido? O que fazer quando você entende o que Deus chamou para fazer? O que você entende quando você está debaixo de uma promessa, fazendo algo, você está caminhando e aquilo está dando certo, e você está alegre, você está feliz, você deixou tantas coisas, e de repente algo acontece na sua vida, e esse de repente é tão impactante, que te deixa parado, que te tira do foco. O que fazer quando de repente vem um irmão, uma situação, uma adversidade, um obstáculo que entra no seu caminho? E aí eu quero me dirigir, por exemplo, aos empreendedores. Você que tem uma empresa, um negócio, está indo tudo bem? Legal, está feliz, contente. E quando a coisa começa a dar errado? E quando você olha para o lado, está dando tudo errado. O mundo começa a desmoronar. Quando tudo parece perdido. O que não falar para nós, pastores de igreja? Quem já não passou por essa experiência, onde você está feliz, contente, a igreja está indo, evoluindo? Se pudéssemos passar o microfone para o pastor Nilton, ele teria muitos testemunhos para relatar e ilustrar aquilo que nós estamos falando. Pensa num negócio que está dando tudo certo, você está feliz, de repente acontece alguma coisa. Você está debaixo de uma promessa, está debaixo de uma palavra, você está feliz porque está cumprindo aquilo que Deus chamou para fazer, e de repente alguma coisa acontece, e quando isso acontece, você olha e diz assim: meu Deus, está tudo perdido. Vá comigo, por gentileza, até o livro do Êxodo, capítulo 14. Propositalmente fiz uma longa introdução para que rapidamente desenvolva alguns pontos deste tema que continuaremos amanhã. Êxodo capítulo 14. O mesmo Moisés está liderando o povo que havia saído do Egito. A partir do versículo 9, nos diz assim a Escritura Sagrada. A partir do versículo 10. Êxodo 14, versículo 10. Aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles. Temeram muito e clamaram ao Senhor. Mas disseram a Moisés: foi por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que não fizeste isto, tirando-nos do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quieto, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a vara, estende a tua mão sobre o mar, divide-o, e os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Queridos, quando eu olho uma cena relatada aqui, eu vejo uma história muito peculiar, que Moisés já conhecia. Os filhos de Israel haviam sido tirados de maneira sobrenatural do Egito. Os filhos de Israel tinham sido abençoados por Deus, não só saíram daquela escravidão, como viram 10 milagres extraordinários. Não só viram os milagres, mas saíram cheios de dinheiro. Estava aqui um povo livre,
estava aqui um povo com a promessa de uma terra prometida, estava aqui um povo próspero no deserto, estava aqui um povo esperançoso, estava aqui um povo que estava fazendo festa, estavam caminhando, estavam animados, estavam empolgados, estavam diante da promessa e de repente chega nesse momento. O que nós lemos? De repente eles olham para trás, Faraó e seu exército cobrando a dívida passada. Olham para frente, uma impossibilidade, um mar. Olham para um lado, uma montanha. Olha para o outro, uma montanha. Pastor, o que você está tentando dizer? Eu estou tentando dizer que tem ocasiões na vida que a gente olha para frente, não vê possibilidade nenhuma. A gente olha para os lados, vê limitação da direita, vê limitação da esquerda. Olha para trás, alguém comendo o fígado da gente, querendo matar a gente. Alguém já passou por isso na vida? Já viveu isso, deputado? Mas você está dentro da promessa de Deus. Deus te prometeu uma terra prometida. Deus te livrou de maneira extraordinária. Deus fez um milagre incrível. Deus fez o sobrenatural para que você vivesse o propósito. E você está feliz andando, a sua empresa está dando certo, você está ganhando dinheiro, você está contratando gente. De repente acontece alguma coisa e você olha para trás, estão tentando te matar. Você olha para frente, não vê saída. Você olha para o lado, limitações. Assim estava esse povo. Na frente, o mar. Impossibilidades. Dos lados, montanhas. Limitações. E atrás, o inimigo cobrando um preço. O que fazer quando tudo parece perdido? Primeira verdade, baseado nesse texto. Quando tudo parece perdido, lembre-se do que Deus fez na sua vida até o dia de hoje. Não, eu vou repetir. Quando tudo parece perdido, traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Quando tudo parece perdido, não se esqueça que Deus que te livrou ontem é o mesmo Deus que vai te livrar hoje. A primeira verdade, quando acontece um de repente na sua vida, e você está dentro de um propósito, a sua empresa está bem, o seu ministério está bem, a sua vida está bem, seus relacionamentos estão bem, e de repente, o de repente chega na casa da gente, quando de repente chega na casa da gente, quando de repente chega na empresa da gente, quando de repente chega na nação, quando de repente chega na empresa, a primeira coisa que nós temos que fazer é tirar o olho das limitações e pôr o olho no ilimitado. Sabe o que acontece, queridos? É que o de repente ele tem um poder de cegar a nossa memória do que Deus já fez. O presente cruel, o presente que traz consigo tantas limitações e possibilidades, ele tem um poder destrutivo na nossa alma, de apagar da nossa memória os milagres que nós já vivemos para chegar até aqui. Gosto demais do poeta cristão que escreveu o cântico dizendo: quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Se uma a uma fosse contada de uma única vez, nós ficaríamos surpresos de ver o quanto Deus já fez. Por isso, quando tudo parece perdido, olhe para trás. Olha o que Deus fez. Olhe quantos milagres. Lembra de onde você saiu. Lembra de onde Deus te tirou. Lembra quais eram as suas possibilidades quando você era criança. Lembra do que aconteceu até aqui. Lembra de quantas curas e quantos milagres Deus já fez.
Não vou nem apelar para você olhar para trás com gratidão, porque Ele te resgatou do inferno, que isso aí você devia nunca perder da memória. Estou falando sobre benefícios naturais, porque os espirituais, se você esquecer deles. Quem aqui não poderia parar hoje, olhar para trás e lembrar que o Deus operou milagre na sua vida ontem? Amo aquela experiência de Jairo, quando ele vai buscar a Jesus num desespero. Sua filha estava muito doente, enferma. Jairo vai até onde estava Jesus. Chegando onde estava Jesus, Jesus aceita o desafio de ir à casa de Jairo. Eu imagino a alegria de Jairo. Jesus está indo para a minha casa, Jesus está indo para a minha casa. Feliz da vida, a filha passando mal, quase morrendo. E de repente uma desavisada entra no meio da história. De repente uma mulher para Jesus. Eu fico imaginando a cabeça de Jairo. O que essa desconjurada está fazendo com a minha bênção? E a Bíblia diz que aquela mulher entrou e parou Jesus. Jesus parou, o cortejo falou: quem me tocou? E ali estava uma mulher que há 12 anos vinha morrendo. Ninguém curava ela. E eu também me pergunto, por que Jesus parou? Eu imagino o desespero de Jairo, de Jesus: a minha casa é minha bênção, é minha vez, a minha filha está morrendo. E a prova que ele estava certo no seu desespero é que aquela parada provocou uma má notícia. Quando Jesus parou aquela conversa com aquela mulher, chega uma notícia: pode largar o mestre, não precisa ir mais, porque a sua filha de 12 anos morreu. Um dia, perguntando ao Senhor, o Senhor me falou assim: é simples. O que Jesus estava fazendo era despertando em Jairo a fé de que o Jesus que curava uma mulher que estava morrendo há 12 anos de uma enfermidade, curaria uma garota que tinha 12 anos de vida e estava morrendo. Aquela parada foi estratégica para sustentar a fé de Jairo, para dizer assim: o Jesus dos 12 anos cura. Ei, o que eu estou dizendo é que o Jesus dos 12 anos vai trabalhar por você. Quando tudo parece perdido, lembra do que ele fez. Lembra das coisas que ele fez. Segunda verdade que nós aprendemos nesse texto: quando tudo parece perdido. A segunda verdade é: quando tudo parece perdido, não use a sua boca para chamar aquilo que você não quer que te aconteça. Eu vou repetir. Quando tudo parece perdido, não declare palavras que você não quer que aconteça. Quando você vê os versículos que seguem, você vai perceber, se não me engano, o versículo de número 11. Versículo de número 11 e versículo número 12. Quando tudo parecia perdido, aquele povo começou a profetizar contra eles. Está vendo? A gente veio aqui para morrer. Foi por isso que ele tirou a gente lá. Nós nos dissemos lá que nós íamos morrer aqui. Nem era melhor ter morrido lá. Lá não tinha sepulcro, aqui não tem sepulcro. Um povo que já estava sendo sustentado por Deus, um povo que estava debaixo da proteção da coluna e da nuvem, estava reclamando, dizendo assim: era melhor ter morrido lá, nós avisamos você lá no Egito que a gente morreria, está vendo? Está vendo o que a gente falou lá, está acontecendo aqui. Ei, quando tudo parece perdido, não use a sua boca para atrair aquilo que você não quer viver. Se você não entendeu, eu vou lhe explicar. Para de olhar para a tua empresa e dizer assim: isso aqui não vai dar certo, não. A economia do país está uma porcaria mesmo. Eu vou fechar essa empresa. Aqui vai fechar mesmo. Para de olhar para a sua igreja e dizer assim: está todo mundo largando. Eu sabia, eu não devia nem ter começado esse ministério. Não declare o que você não quer que te aconteça. Jó capítulo 3. Um dia Jó faz uma declaração quando a casa dele começa a cair.
Jó diz assim, o que eu mais temia me aconteceu. Sabe o que eu descobri? Que o medo, ele tem um poder inverso da fé. A fé produz vitória. O medo atrai a derrota. O que Jacó tinha medo, ele atraiu. Não sei se vocês sabem disso. Cachorro, cão, fareja medo. Quando você chega perto de um cão e você tem medo, o cão sente o cheiro do medo e ele avança em você. Cão tem medo de medo. Cão cheira medo. Ei, se você não entendeu, eu vou te dizer. Todo medo é inalado no nariz do cão. Quando tudo parece perdido, não declare que você não quer que te aconteça e não sinta aquilo que você não quer que venha sobre a sua vida. Aquele povo começou a profetizar contra eles. Querido, quando tudo parece perdido na sua empresa, em terceiro lugar, faça declarações proféticas sobre ela. Quando tudo parece perdido, use a sua boca para abençoar. Não é isso que nós vamos ver no capítulo do versículo 14 e 15, desse mesmo texto que lemos. Mas disse, cala a boca, gente. Vocês vão ver o livramento que Deus vai dar. O que Moisés faz é trazer à existência aquilo que ele cria mediante a impossibilidade. O que eu estou dizendo, queridos, te contextualizando novamente, aquele povo que estava debaixo de promessa, estava alegre, festivo, ele olha para frente, de repente, num determinado momento, uma impossibilidade, um mar. Ele olha para trás, Faraó vindo para matá-los. Eles olham para o lado, montanha. Olham para o outro, montanha. Atrás, um algoz para te matar. À frente, uma impossibilidade. Dos lados, uma limitação. Tudo parecia perdido. Quando tudo parece perdido, lembre-se do que Deus já fez. Não use a sua boca para chamar aquilo que você não quer viver. Use a sua boca para profetizar o que você quer viver. E em quarto lugar, quando tudo parece perdido, não retroceda. A Bíblia diz que quando tudo parecia perdido, Moisés falou assim, Deus, e aí? Deus, por que você está falando comigo? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Nessa noite, o que Deus está dizendo é, atitudes vão gerar crescimento. Se você olha para a impossibilidade, se você olha para o que você está enxergando, se você parar, o inimigo te alcança. Se você retroceder, você morre. Queridos, preste atenção. Por gentileza, me ajuda a pensar. Se eles ficassem parados, eles já tinham morrido. Não tinha jeito, o Faraó estava atrás. Se eles voltassem, eles já tinham morrido. Então a morte era certa. No mínimo era inteligente. Continuar avançando. Quando tudo parece perdido, não desista. Não retroceda. Não pare. Vai adiante. Porque adiante está a vitória. Me recordo, no ano de 1991, nós tínhamos uma pequena empresa e eu vivi o meu quando tudo estava perdido. Literalmente, em alguns poucos meses, eu olhei um desastre, uma avalanche que derrubou todas as nossas possibilidades, em dívidas, em situações delicadas. Quando eu olhava de todos os lados, o que eu via era só impossibilidades. Naquele tempo, Deus me deu essa palavra.
porque eu tinha uma promessa sobre a nossa empresa. E a única coisa que eu entendi é: eu preciso continuar. Não tenho tempo para contar todo o testemunho, mas eu quero que você saiba que 2 anos depois, nós estávamos com uma empresa 2 vezes maior. 7 anos depois, nós tínhamos 5 empresas. E nós tínhamos, pelo menos, 140 vezes mais recursos do que naquele ano de 91. Mas eu podia ter tido uma atitude parado. Mas sabe por que eu não parei? Porque eu olhei para trás e vi de onde Deus me tirou, da favela, filho de uma empregada doméstica com um entregador de remédio, um menino doente que não podia jogar bola, um garoto que todo mundo chamava de maneira pejorativa, porque eu não podia brincar de bola, não podia soltar pipa, favelado, pobre, que não pode brincar de bola, soltar pipa, correr, e brinca com menina, você imagina do que me chamava. Eu era um grande improvável. E quando eu olhava para trás e via qual tinha sido as minhas possibilidades, eu lembrava do Deus que tinha feito um milagre na minha vida. E por isso eu decidi não parar. Nessa noite, nessa primeira noite, amanhã nós vamos continuar um pouco mais. Eu queria deixar com você uma última reflexão. Quando tudo parece perdido, acredite que depois do mar, Deus começa a escrever uma nova história. Você sabe que depois do Mar Vermelho, começa uma nova história na vida do povo. E como diz a profecia, os inimigos que eles viram até aquela ocasião, eles nunca mais viram. Todos morreram no mar. Mas eles só começaram a escrever uma nova história, porque eles olharam para trás, pararam de profetizar contra, declararam o que Deus queria, seguiram adiante e experimentaram o novo de Deus. Eu declaro que será assim na sua vida, na sua empresa, no seu ministério, em nome de Jesus.